Bom dia! Hoje falarei sobre os procedimentos quando uma aeronave é atingida por um raio. E para fazer este vídeo, contarei com a ajuda do Leonardo e da Cristiane, que estão cursando a especialidade de aviônica. Quando uma aeronave é atingida por um raio, é necessário fazer inspeções e testes. E para isso é necessário usar manuais. Existem vários manuais para fazer manutenções, testes e inspeções. E nós iremos utilizar o capítulo 5, onde contém informações técnicas essenciais que irão falar o que fazer quando uma aeronave for atingida por um raio. Podemos perceber que é apresentado dois cartões de tarefa quando uma aeronave é atingida por um raio. Um cartão de tarefa é para examinar os danos causados pelo raio. E o outro cartão é sobre a inspeção e verificação operacional do rádio e sistema de navegação. Eu gostaria de salientar que o capítulo 5, antes de você começar a tarefa, ele faz uma certa introdução, esclarecendo e explicando alguns detalhes que eu achei de suma importância falar primeiro. Ele começa explicando que o avião ele inclui todas as preocupações necessárias e conhecidas contra o disparo de um raio. Relata também que a estrutura externa, que é quase toda em metal, será um escudo que vai impedir que os compartimentos internos sejam atingidos pelos raios, assim como impedirá a entrada de energia eletromagnética nos fios elétricos. Continua informando que se o avião for atingido por um raio, você terá que primeiro fazer testes e inspeções. E nesses testes e inspeções, você terá que localizar onde ocorreu o ponto de descarga elétrica e depois que as áreas forem identificadas, um teste completo deve ser feito para encontrar danos. Relata também que quando uma aeronave é atingida por um relâmpago, causam danos em duas áreas. A primeira área é onde ocorre ou onde atinge o raio, e a segunda área é onde ocorre a descarga da carga elétrica. Nesta figura, podemos notar as zonas críticas ou as zonas onde tem maior probabilidade para que o raio atinja a aeronave. A zona 1, sendo este primeiro quadrado, tem uma alta probabilidade. Na zona 2, que é provável que seja atingido. E a zona 3 é menos probabilidade, uma baixa probabilidade. Conforme mostra a figura, a zona 1 inclui os bordos de ataque da asa, os bordos de fuga da asa, as pontas das asas, os motores, a ponta do estabilizador vertical e as pontas do estabilizador horizontal, profundores e o radome. Ainda na parte de generalidades, ele explica quais os problemas que podem ocorrer. Então, os danos causados na estrutura metálica por raios geralmente são pitting, ou a queima de pequenos orifícios, tanto agrupados como separados. Em estruturas compósitas não metálicas, como exemplo colmeias, que são parecidas com favo de mel, os danos se apresentam como uma tinta descolorida, camadas queimadas, perfuradas ou delaminadas. E por fim, explica a função dos descarregadores estáticos, que são pequenas hastes instaladas na superfície externa da aeronave. Estes dispositivos não impedem os relâmpagos atingir o avião. A função primária dos descarregadores estáticos é descarregar a carga estática do avião. Isto
é para evitar a interferência de rádio nos receptores aviônicos do avião. Exemplos: ADF, VOR, VHF. O nível de corrente elétrica que passa pelos descarregadores é muito pequeno, podendo ser medido em microamperes, em comparação com a corrente da descarga elétrica de um raio, que será medida em milhares de amperes. Após essas informações essenciais fornecidas pelo capítulo 5, começaremos agora os testes e exames. Agora poderemos examinar a aeronave contra algum dano causado por um raio. Conforme o cartão de tarefa 05512720120001, ele nos remete a outros cartões. Por exemplo, a primeira referência é sobre ajuste e teste do sistema de controle de voo digital. Um outro cartão sobre os descarregadores estáticos. O outro sobre o sistema de controle do aileron, leme e profundores. Outro sobre o sistema de indicação de quantidade de combustível. Também sobre o compasso magnético. Ou seja, temos que pegar mais uma série de manuais para fazer tais inspeções. Que agora não é o caso. Basta entendermos que há a necessidade de fazer uma série de inspeções nos componentes da aeronave. Continuando agora, examinaremos a superfície externa da aeronave em busca de colisão de raios na zona 1. Sinais de raio, como já foi dito na introdução, ou na generalidade lá no início, são pequenos orifícios circulares agrupados ou separados, e nas estruturas compósitas, as colmeias podem estar danificadas, perfuradas, tintas descoloridas ou camadas queimadas. Agora iremos falar sobre a zona 2. Conforme a imagem, sendo a maior parte a fuselagem em si, o charuto. Procuraremos de novo em busca de sinais de danos causados pelos relâmpagos. Também examinaremos o local onde a superfície para e começa, verificando se uma parte não está se sobressaindo à outra. Se assim tiver, tem que se fazer o reparo. Examinar os sensores de ângulo de ataque para ver se ele não quebrou, se ele não está com rachaduras, trincado, travando, observar a união física entre o ângulo de ataque e a fuselagem, se ele não está queimado, dentre outros. Um item que o capítulo 5 dá atenção é sobre as inspeções no radome, que estão na zona 1. Alta probabilidade de ser atingido por um raio. Você terá que abrir o nariz do radome, examinar a superfície interna e externa do nariz do radome, procurando por perfurações, queimaduras e furos. E na estrutura metálica, procurar por furos, por rebites queimados ou descoloridos. Continuando sobre a zona 2, que é a zona provável que será atingida por um raio. É necessário examinar estruturas compósitas sobre danos que não podem ser vistos. E nas estruturas compósitas, as colmeias podem estar danificadas, perfuradas, tintas descoloridas ou camadas queimadas. Podendo ser um teste de toque que consiste em bater levemente a área adjacente ao dano. Se a área estiver delaminada ou danificada, você ouvirá um som diferente. Para ficar mais claro, se você pegar uma moeda e bater levemente nas faces de um helicóptero, e se tiver algo danificado na parte onde você bateu, você ouvirá um som diferente, podendo concluir que algum dano foi causado. E agora falaremos sobre a inspeção das luzes externas e procuraremos por conjunto de luz quebrada, lentes quebradas ou rachadas, ou qualquer outro dano visível. Se você encontrar luzes danificadas, terá que examinar os primeiros 90 centímetros de fiação da luz danificada em direção aos disjuntor. Examinar os fios do disjuntor,
Reparar ou substituir as peças danificadas conforme necessário até que a luz funcione corretamente. Após estas correções, se o disjuntor não desarmar, não serão necessárias mais inspeções. Agora iremos falar sobre as inspeções nos controles de voo. Vamos ter que examinar as dobradiças, os mancais e as suas ligações. Caso nenhum dano seja encontrado, faremos uma verificação básica. Essas verificações básicas se baseiam em mover os controles de voo em ambas as direções e certificando que os controles de voo estão fazendo uma viagem completa. Caso estejam se movendo livremente, não serão necessárias mais inspeções. Para finalizar essa parte, faremos inspeções nas pontas das asas procurando por sinais de danos. Como já sabemos, podendo ser pequenos orifícios circulares, agrupados ou separados, e nas estruturas compósitas, as colmeias que podem estar danificadas, perfuradas, tinta descolorida ou camadas queimadas. Dando continuidade, faremos agora os exames nos descarregadores estáticos, examinando visualmente todos os descarregadores estáticos para verificar se eles estão lá. Se estão instalados corretamente no retentor de montagem, se não estão quebrados, danificados, tortos, curvados ou descascados e se apresenta algum dano no revestimento estando queimado ou áspero. Caso haja um descarregador estático danificado, será feito um teste de resistência conforme o cartão de trabalho. Será feito uma verificação na bússola stand-by se a tripulação encontrar um desvio muito grande. O desvio que aqui se refere é a diferença entre a bússola elétrica e a bússola de limbo móvel instalado no interior da aeronave. A bússola elétrica capta a informação da flux valve juntamente com o giro direcional, onde tais informações são enviadas para diversos instrumentos que influenciam na atitude e direção da aeronave. Um exemplo é o instrumento de navegação HSI, Horizontal Situation Indicator. Estes desvios ou essas diferenças terão seus erros máximos e mínimos, dependendo de aprovações de órgãos competentes. E para finalizar, é necessário fazer uma inspeção no sistema de indicação do combustível. Esse sistema indica a quantidade de combustível, temperatura e a pressão do combustível. Porém, haverá um cartão de tarefa para tal inspeção e também observar atentamente a saída do respiro de combustível quanto a sinais de danos. Obrigado por assistirem, deixe seus comentários e o próximo vídeo será sobre baterias de aeronave.